ele, a forma não ionizada dele vai ser predominante nesse pH. E por isso ele entraria com mais facilidade na membrana. Mas assim, eu vou conversar com ele e vou confirmar essa questão essa questão com ele. Porque assim, é uma situação muito hipotética, beleza? Tem que pensar com calma para não falar besteira para vocês, beleza? Ele costuma responder rápido, então assim que acabar eu converso com ele. Posso continuar? Pode. Beleza. E aí, por que quando a gente tem um tecido infectado, por exemplo, pode ocorrer falha do anestésico, o anestésico não pega? Palpites? Por essa questão do pH, ter mais ácidos no meio, ter mais bases no meio, esse tipo de coisa. Exatamente. Durante a infecção, a gente tem a produção ali de ácido lático, outros ácidos, então o pH fica reduzido. Beleza? Isso vai influenciar no efeito do anestésico. É que assim, teve a redução ali do pH no local devido à atividade bacteriana. E aí vai ter uma menor fração não ionizada do anestésico. Beleza? E aí, por causa disso, vai demorar a entrar, o anestésico vai demorar a entrar pela membrana do axônio, então o efeito vai ser muito mais lento e menor. Deu para entender? E um outro motivo, além do pH. Alguém? Então, quando a gente tem a infecção, além da redução do pH, o tecido, há uma vasodilatação do tecido, há um fluxo sanguíneo maior. Então, pode ocorrer a remoção desse anestésico pelo fluxo sanguíneo. Então, ele vai ser meio que lavado, entre aspas, daquela região, por esse fluxo sanguíneo maior. E isso também vai prejudicar a ação dele. Beleza? Beleza. E por que vocês têm alguns efeitos adversos dos anestésicos locais? Por que eles não podem ser usados indiscriminadamente, já que é local? Alguém sabe me dizer? Possíveis efeitos adversos do anestésico local? Tipo assim, eu sei que os anestésicos locais, eles são feitos por encharcamento, né? Eles não atingem diretamente o nervo, alguma coisa. Aí, caso atinja, aí ferra com tudo, né? Eu acredito que seja por isso, pela
coloca no lugar errado. Isso pode ser um motivo, mas eu estava pensando em outros. Algo mais sistêmico, relacionado ao mecanismo de ação dele. Tipo, o corpo criar resistência ao anestésico? Não cria essa resistência. Algo mais? Ainda mais? Eu acredito que seja porque o anestésico ele tem que ter um tempo certo de duração, né, no paciente. Sim, mas como elabora mais? Como assim? Por exemplo, se for aplicado uma quantidade muito grande em um paciente, por exemplo, está fazendo alguma coisa na boca, ele pode continuar sem sentir a boca, mesmo após o procedimento ter sido concluído, e aí se machucar. Ah, entendi. Isso é uma boa. Entendi. Realmente, pode haver um super bloqueio da região. Ok. Mas isso não é temporário, né? Depois de um certo tempo, ele volta a sentir, mesmo que nesse meio tempo ele possa se machucar. Por exemplo, vamos lá. O anestésico local, ele é um bloqueador do canal de sódio, certo? E tem canal de sódio no corpo inteiro. E se a gente exagera na hora de anestesiar, seja onde for, seja na boca, seja uma anestesia epidural, né, nas costas, para alguma outra cirurgia, a gente pode bloquear outros canais de cálcio. De cálcio não, perdão. A gente pode bloquear outros canais de sódio de outros tecidos no nosso corpo. Então a gente pode causar arritmia, o coração vai perder o seu ritmo correto, né, de batida. A gente pode causar crises convulsivas, beleza? Isso em casos de super dosagens. E também se a gente pega algum paciente que já tem alguma doença, né, de base, e a gente encharca ele de anestésico local, a gente pode causar bastante malefícios, né, nesse sentido. Então é importante para a gente, como profissional da saúde no geral, ter cuidado, porque o anestésico local, apesar dele agir localmente, uma parte dele acaba, querendo ou não, caindo na corrente sanguínea. E isso, em pequenas quantidades, não tem problema. Mas se a gente encharca muito ele, faz uma superdosagem de anestésico local, pode ser perigoso por essas questões. Professor, Oi. só uma dúvida. Você tinha falado que no caso da forma ionizada, né, dessa base fraca, ela consegue entrar ali no capilar, né? Então, só os capilares que têm canais iônicos próprios para isso, ou assim, é uma coisa que acontece, sei lá, porque na minha cabeça esse eu não conseguiria passar de nenhuma maneira, entendeu? Existem esses canais para possibilitar isso só nos capilares ou não? Não, entendi. Cara, eu não sei se existem canais específicos, mas eu acho que essa questão da passagem para os capilares é mais questão de polaridade. Mas eu acho que, por exemplo, que a parte do anestésico não ionizada, ela é mais apolar, né? Então, ela não consegue passar tanto, atravessar o capilar. E a parte ionizada, né, ela é mais polar, então ela atravessa com mais facilidade. Eu acho que a questão é mais essa questão do que a presença de canais. Mas pode ser que haja algum canal também, eu não tenho certeza.
beleza? É porque, tipo assim, íon em geral não consegue passar, né? Tipo, pela membrana direto, né? Aí, tipo, por isso que eu tinha ficado com essa dúvida, entendeu? Mas tem a questão que os nossos capilares, eles têm eles têm algumas fenestras entre as moléculas. Tá, entendi. E isso, em determinadas situações, permite a passagem de algumas substâncias, entendeu? Entendi. Eu Tá não bom. sei se esse é o caso exatamente dos anestésicos locais, mas eu Uhum. posso dar uma olhada depois de confirmar. Tá bom. E a importância dessa entrada da parte ionizada nos capilares é isso que você falou, meio que de difundir esse anestésico para outras regiões ali, né? É isso. Exatamente. É sistêmico, né? Vai tirar ele do local e ir para o sistema circulatório como um todo. Tá bom, obrigada, professor. Tá? Beleza. Aí, aqui são as questões que o Massuda passou. Eu pedi para ele algum norte, né? O que ele achava que vocês estavam precisando, o que ele achava importante de eu conversar com vocês. E aí ele me passou uma questão sobre tamponamento sanguíneo, no caso, e outra sobre enzimas. Enzimas, vocês falaram que não tinha muitas dúvidas, mas como ele passou o ED, eu acho que seja importante, talvez ele vá falar disso na prova. Então eu trouxe aqui também. Então vamos lá. Quando uma pessoa fica muito nervosa, a sua respiração fica acelerada por conta do nervosismo e isso impacta o controle do pH do sangue. Letra A. Descreva como este quadro impacta o pH do sangue nesta situação. E aí? O que vocês me dizem? Acho que o pH, nesse caso, iria ficar mais alcalino, né? Tipo, porque a pessoa vai estar hiperventilando, vai colocar muito CO2 para fora, e aí o pH vai ficar mais básico. Alguém quer complementar alguma coisa? Que vai ser um quadro de alcalose respiratória, né? Perfeito. Isso aí. Exatamente. Vamos responder logo a 2, aí depois eu comento sobre tudo. Então, e como é que o organismo dele ele pode compensar essa mudança de pH? Ele está com uma alcalose respiratória. O que o organismo dele automaticamente faria para tentar reverter essa alcalose? Acho que uma hipoventilação, para tentar reter esse CO2 e acidificar um pouco mais o pH. É uma E também os rins podem liberar mais base, né? Isso. Exatamente. É por aí. Assim, ele está com uma deficiência nesse controle respiratório, né? Porque ele está ansioso, ele está hiperventilando. Ele pode até tentar compensar essa hiperventilação, ele pensa, vou ficar mais calmo, vou respirar mais devagar, mas geralmente não é isso que ocorre, né? Então, acho que a questão da excreção renal, né, vai diminuir a excreção renal de bicarbonato, que é a base, e também tem a questão do próprio tamponamento ali. Se a gente tem uma quantidade muito alta de bicarbonato no sangue, predomínio de bicarbonato no sangue, a gente vai deslocar o equilíbrio para a produção de CO2, né? Mas vou comentar logo tudo. Então, para essa questão, é importante vocês saberem que o pH do sangue é controlado pelo tampão dióxido de carbono e bicarbonato, né? Que é o CO2 e o HCO3. Aí tem aquele esquemazinho da reação, CO2 mais água dá o ácido carbônico, mas só que o ácido carbônico
é uma molécula instável, aí produz o CO2 mais a água. E aí é aquilo. Como o paciente ele está nervoso, ele está respirando, está com uma hiperventilação, né? Ele tá tirando muito CO2 por via respiratória do seu corpo. E aí a gente cai numa alcalose alcalose respiratória, como nossos colegas falaram. Beleza? Porque ele vai reduzir a quantidade de ácido do sangue. E se ele tivesse numa hipoventilação? Só para comentar mais um pouco. Haveria o quê? Um aumento da pressão de CO2 no pulmão e, consequentemente, no sangue. E aí esse equilíbrio seria deslocado para o outro lado. A gente teria um aumento da quantidade de ácido no sangue. E isso ia diminuir o pH sanguíneo. Um macete muito bom para quem tem crise de ansiedade e começa a crise de ansiedade, começa com esse quadro de hiperventilação, às vezes fica enjoado, tonto, dá muito certo e é bem prático. É respirar num saco. Pega um saco de papel, alguma coisa, bota o saco aqui e respira dentro do saco. Por que vocês acham que isso dá certo? Porque a concentração de gás carbônico dentro do saco vai voltar para ele. Por aí. Beleza? Isso ajuda bastante. Então vamos falar um pouco sobre a B. E aí, como que o organismo desse paciente pode compensar a mudança de pH? É tudo aquilo que vocês falaram mesmo. Só para citar bonitinho, de maneira geral, o que regula o pH sanguíneo? É o sistema de tamponamento, né, do bicarbonato e CO2. É a regulação do pH renal, que ele vai regular essa excreção e a reabsorção do bicarbonato. E o controle pulmonar. E aí a gente tem, não sei se o professor comentou, mas é interessante. Esse sistema de tamponamento fisiológico do bicarbonato e do CO2, ele capta imediatamente esse distúrbio ácido-base e já tenta corrigir. A reação é deslocada imediatamente. Ele começa, se a gente está com uma acidose, ele já desloca o equilíbrio para o outro lado e já começa a tentar produzir mais bicarbonato. Só que a regulação renal é bem mais devagar, né? Esse controle de excreção e reabsorção dá mais trabalho. Depende da volemia do paciente, né? O quanto de volume ele tem no corpo. Então, isso demora cerca de horas e até mesmo dias para ser corrigido no pH pelo GINT, né? E a regulação pelo pulmão, ela também demora um pouco mais que o tamponamento, né? Porque a gente tem quimiorreceptores nas artérias, isso vai detectar a concentração, o aumento ou a diminuição do pH e vai levar lá para o nosso drive respiratório, que é aqui no tronco encefálico. E aí o tronco encefálico vai jogar a informação de que a gente tem que hiperventilar ou hipoventilar para ajustar esse quadro. Então demora um pouquinho mais, beleza? Então se a gente for botar numa ordem crescente, né, que demora menos é o tamponamento fisiológico, aquela reação ali mesmo, aí depois a questão da regulação pulmonar, e depois a renal, beleza? E aí, em relação às enzimas, ele passou essas questõezinhas aqui. Vamos lá.
Como discutimos em sala de aula, a maioria das reações bioquímicas são catalisadas por enzimas. Aí ele pediu para a gente descrever uma enzima, o que ela faz e quais são as vantagens dela para os seres vivos em terem suas reações catalisadas. E aí? Acho que a enzima é um catalisador, né? Então, ela diminui a energia de ativação para que a reação aconteça. E aí faz com que as reações biológicas possam acontecer em um tempo útil. É isso, assim, acho, basicamente. Né? Alguém mais? É exatamente isso. Não tem. Essa pergunta dele foi muito aberta, né? Não tem nada muito específico. Então é exatamente o que você falou. Não esqueça, toda enzima é uma proteína, com exceção da ribosima, né? Mas, de maneira geral, toda enzima é uma proteína, só que ela é uma proteína especializada em catálise, né? No aumento da velocidade das reações. Isso vai tornar elas compatíveis com a vida humana. Um exemplo muito interessante. Sacarose, um saco de açúcar. Se a gente joga um açúcar no chão e deixa ele exposto ao ambiente, a oxidação daquele açúcar ali, ela é energeticamente favorável. Porém, ela demoraria, sei lá, milhares de horas, milhares de anos para acontecer. E aí a gente come alguma coisa com açúcar, esse açúcar é metabolizado em poucos minutos, poucas horas, né? Ele leva à formação de ATP. Então, isso mostra como elas são essenciais, absolutamente essenciais para a vida, né? E aí, vamos lá, dê um exemplo de como uma enzima pode ser regulada. Vamos lá. Essa é maiorzinha, tem várias coisas que podem ser faladas. Elas são reguladas pelos seus cofatores ou substratos, né? Sais minerais ou vitaminas. Porque eu me lembro isso aí. Acho que também pode falar sobre algumas modificações de ligações covalentes, tipo fosforilação, coisas assim, e também modulação alostérica também, que alguns substratos que fazem parte da rota da enzima podem ser usados como inibidores, né, ou ativadores da função dela, né? Mais alguém? Acho que a gente pode falar também do pH e da temperatura também, que são importantes, né, para ação. Exatamente. Mais alguma? Não sei se tem a ver, mas também a transcrição dessas próprias proteínas que viram enzimas, o índice de transcrição e tradução. Exatamente. Acho que também a presença de inibidores também competitivos, não competitivos. É isso aí. Então, assim, a gente vê que tem a porrada de coisa regulando essas enzimas, e não é para tanto, né? Porque a gente vê que elas catalisam reações em questão de segundos. Então, a gente tem que ter um controle muito fino, muito ajustado dessas reações para a gente não perder energia, não perder substrato para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso organismo. Então, vocês falaram aí a maioria. Eu vou focar nas pós-transcricionais, né? Tem aquela, o Bernardo falou que elas podem ter a sua transcrição diminuída ou aumentada, mas eu vou focar em algumas que eu acho que aparecem mais nas provas, pelo menos. Que é aquela que é a modificada por fosforilação, que é a mais comum de todas. E aí a gente tem as proteínas quinases,
que fosforilam, e as proteínas fosfatases, que desfosforilam. Isso vai fazer com que determinado substrato seja degradado ou não seja degradado, e determinada enzima funcione mais rápido ou não funcione, beleza? Um exemplo clássico é o da glicólise, né, que é o processo de metabolização da glicose. A glicose, se ela não fosse fosforilada, ela não seria completamente metabolizada. Então, a gente tem uma fosforilação da glicose, a glicose 6-fosfato, e aí a gente tem a continuação de toda a cascata da glicose. Esse é um exemplo, tipo, bem importante. Eu acho que vocês já tiveram bioenergética, vão ter ainda, né, no próximo bloco. Ciclo de Krebs, essas coisas. Ainda vai ter, né? Mais aprofundado, assim, né? Vai ser essa partezinha muito chata, porque é muita decoreba. Mas beleza. Aí a gente tem a fosforilação e a gente tem a modulação alostérica. Como é que funciona a modulação alostérica? A gente tem a enzima, e essa enzima vai ter dois sítios. O sítio ativo, que é onde vai entrar, onde vai se ligar o substrato, e o outro sítio, que é o sítio modulador, que é onde vai entrar, como o nome diz, o modulador. E aí a gente pode ter um modulador positivo e um modulador negativo. O modulador positivo, ele vai alterar, ele vai manter, na verdade, a enzima em uma conformação mais favorável, mais estável para a ligação do substrato no sítio ativo. E aí, o modulador negativo, quando ele ligar lá, ele vai manter a proteína numa conformação na qual é mais difícil que o substrato se ligue. Um exemplo que dá para ser citado é a molécula de ATP, que é energia, né? Que é a molécula que transporta energia. Em determinadas reações, determinadas enzimas que ela se liga, ela pode atuar como um modulador alostérico positivo. Em outras, ela atua como um modulador alostérico negativo. Por exemplo, se a gente está produzindo energia e tem muita energia em determinado local, o ATP pode se ligar no modulador alostérico negativo de determinada enzima e impedir que se produza mais ATP, entendeu? Um feedback negativo. Um outro exemplo que a gente pode citar, que só para facilitar o entendimento, que é o da hemoglobina. Apesar da hemoglobina não ser uma enzima, ela funciona... como é que eu vou falar isso? Esse aspecto de funcionamento dela parece com uma modulação alostérica positiva. Vou falar para vocês. A hemoglobina ela transporta o oxigênio, né? Então, quando a primeira molécula de O2 se liga na hemoglobina, ocorrem mudanças conformacionais nela, o que facilita a ligação de outras moléculas de O2. Isso aumenta a eficiência do transporte de oxigênio pela hemoglobina. Mas acho melhor vocês nem citarem a hemoglobina como exemplo, se ele pedir um exemplo, porque ela não é uma enzima. Se vocês forem citar, deixem claro que ela não é uma enzima. Aí, como falaram também, o pH e a temperatura é essencial, a gente não pode esquecer que a proteína, que a enzima é uma proteína, e ela pode desnaturar, deixar de ser ativa. Um grande exemplo disso é a pepsina, que é secretada no estômago, né, para a digestão das proteínas. Ela inicialmente está na forma de pepsinogênio, que é uma enzima inativa. Aí, quando ela entra em contato com o ácido clorídrico, ou seja, quando o pH do meio diminui, ela passa para a forma ativa, que é a pepsina, né? Esse é um exemplo bem clássico. E aí a gente tem os tipos de inibição, né? Os inibidores enzimáticos.
a gente tem os competitivos, os não competitivos e os mistos, né? O competitivo, o inibidor, ele tem uma afinidade pelo mesmo sítio de ligação do substrato. Então, ele vai competir com o substrato pela ligação. Isso vai diminuir a ligação do substrato naquele local. Beleza? Um exemplo clássico, quando um paciente se encharca, tenta suicídio com benzodiazepínico, né, por exemplo. Pega uma cartela de Rivotril inteira e toma. A gente pode usar um medicamento que é chamado de flumazenil, que ele é um competidor do sítio de ligação dos benzodiazepínicos. Então, isso é como se fosse um antídoto para a intoxicação com benzodiazepínico. Beleza. Aí o não competitivo, ele vai se ligar num sítio diferente do substrato. E aí o substrato pode até se ligar no sítio dele, mas ele não vai conseguir catalisar a reação. Então a velocidade daquela reação vai ser diminuída por causa desse inibidor. Beleza? E aí a gente tem os inibidores mistos, né, que tanto competem quanto se ligam no outro sítio. E nós temos também os inibidores irreversíveis. Eles vão fazer a ligação covalente, né? Eles vão se ligar covalentemente ao substrato, à enzima, e vai impedir que ela se ligue, que o substrato se ligue a ela. Ou então ela destrói logo o grupo funcional da enzima, que seria o grande responsável pela ação enzimática, e impede a catálise da enzima. Beleza? Um exemplo bom disso é essa asterina, né? Ela atua na COX, na enzima COX, ela se liga irreversivelmente a ela e ela tem ação anti-inflamatória, antiplaquetária, também é bem interessante. Mas isso é só detalhe, não precisa se preocupar com isso não. Gente, e aí é isso, eu vou preparar também um material sobre colágeno. O professor pediu para falar um pouco com vocês sobre colágeno também. Eu vou preparar um resuminho para vocês, porque eu achei que se eu falasse sobre colágeno aqui também ia ficar algo muito, muito grande, muito cansativo. Aí eu vou preparar um material e vou mandar para vocês ainda hoje. Eu sei que vocês não tiveram muita dúvida com colágeno, mas como ele pediu, vai que é um sinal que é algo que vai cair na prova. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Professor, você pode falar um pouquinho rapidinho, só relembrar a diferença de cofator para coenzima? Posso, só um momento. Então, os cofatores, eles são Eita, deu ruim só aqui? Aqui também. Ele saiu, Deve ter caído, tá, gente? O notebook dele. Foi. Eu acho melhor criar outra sala, essa aqui já vai fechar daqui a pouco. Gente, melhor sair aí o Bernardo fala com ele, né? Pra ver o que faz. Eu acho que mandou mensagem aqui, ó. Calma. Tô voltando. A bateria do Note acabou, que ele falou.
Ô, Bruno, tá gravando aí também? Beleza, beleza. Não são proteínas, eles vão auxiliar a função enzimática. E as coenzimas, elas são moléculas orgânicas que ajudam a catalisar essas reações. A diferença é mais a composição de cada uma do que a função, entendeu? Tá, mas aí, tipo assim, tanto esses cofatores e as coenzimas, o papel deles é tornar esse sítio ativo, tipo, melhor, tipo, Isso, exatamente isso. Eles vão auxiliar a função da enzima. Eles vão facilitar a ligação do substrato, eles vão, em determinados pontos, determinados cofatores vão auxiliar na modificação da conformação da enzima para a ligação do substrato. É isso. A diferença basicamente é que um é inorgânico, né, e o outro é a proteína orgânica. Tá, aí no caso as vitaminas são coenzimas, então? Isso, exatamente. Tá, obrigada, professor. Nada. Você pode falar um pouco do escorbuto? Escorbuto? Isso. Beleza, posso. Deixa eu tentar pegar uma imagem de escorbuto. Acho que fica melhor. Eu lembro da professora falando algo que a vitamina C ela era importante para ativar alguma coisa. Aí eu queria uma explicação mais ou menos nesse sentido. Uhum. Beleza. Tá. Queria a imagem da reação. Então, eu não consegui achar a imagem aqui, mas vou falar para você como que ocorre mais ou menos. Acho que a imagem ficaria mais didática, mas tudo bem. Então, escorbuto é o quê? Falta de vitamina C, né? Que é o ácido ascórbico. Até aí, beleza? Sim. Aí tem aqueles sintomas, fraqueza, cansaço, dor na perna, tudo mais, braço também. E aí, conforme a doença vai avançando, tem a questão das hemorragias, a pessoa vai ficando com o cabelo mais frágil, mais enfraquecido, a gengiva inflama, da gengivite, a pessoa não consegue caracterizar, não, cicatrizar as feridas e tudo mais. E isso ocorre... tá. É porque, assim, o escorbuto, ele participa da reação, da formação da hidroxiprolina. E a hidroxiprolina é essencial para a estrutura do colágeno.
E a partir do momento que... Eu acho que era essa a sua dúvida? Isso. Ah, beleza. Aí no momento que a gente tem a deficiência da vitamina C, essa reação não ocorre. E aí a gente tem defeitos na formação, na estrutura do colágeno. Entendeu? Sim, a falta da vitamina C, então, ela afeta a hidroxiprolina e aí tem defeito na formação do colágeno. E aí é por isso que tem o sangramento, essas coisas. Exatamente. Ok, tá ótimo. Obrigada. Nada. Algo mais? Aquela questão eu vou resolver e mando para vocês, beleza? Só não quis ficar tentando resolver aqui, porque senão eu ia perder tempo com outras coisas. Mas daqui a pouco eu mando para vocês. Mais alguma coisa, gente? Por mim, não. Por mim também tá tranquilo. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui, mas vocês têm meu WhatsApp, vou até botar aqui, não sei se todo mundo tem. Podem mandar mensagem à vontade.